Ainda mesmo no momento da saudação, eu avancei que nós falaríamos sobre a importância das florestas. Temos aqui um convidado ambientalmente consciente, como eu já dizia. Hoje estaremos aqui a conversar com Abdallah Tomé, ele que é estudante de Engenharia Florestal, entre tantas outras mil e uma coisas. Tanto que lembro-me eu, quando ainda estava naquele momento do cartaz, eu perguntava quais são as coisas que vou colocar em detrimento de outras, etc. Abdallah, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta B. É um prazer enorme receber-te. Obrigado. Sim, eu sou, como o Malua disse, Abdallah, um estudante finalista do curso de licenciatura em Engenharia Florestal e também membro da Associação e Consultoria Ambiental Juvenil. Estou cá para tentar transmitir algum conhecimento sobre a importância da floresta e também saudar aos outros ouvintes. Muito bem, acredito eu que as saudações chegaram e estamos todos bem, já com sede de beber desta fonte. Abdallah, antes mesmo de irmos ao prato principal, eu gostava de perceber engenharia florestal. O que é que levou Abdallah a fazer engenharia florestal? Uau! Primeiro, sou muito apaixonado pela natureza. Fantástico. E eu venho do campo, cresci no campo e tenho acordado com aquele amanhecer, com o som dos pássaros, em a floresta ao redor. Então, eu queria realmente conhecer, saber o que realmente é a floresta. Por isso, me interessei pelo curso. Fantástico. É digno, esta história é digna de um poema diferentemente de algumas histórias, como a minha neste caso, que de repente, pá, estou ali. Mas enfim, Abdallah, hoje nós vamos falar aqui sobre a importância das florestas, numa altura em que fala-se muito sobre esta questão de temos que parar de desmatar, as árvores são importantes, as florestas, mas porque tem até sido dada uma certa nomenclatura, os pulmões do nosso planeta. Por que é que são assim chamadas as florestas como pulmões do nosso planeta? Desculpa. Primeiro, dizer que as florestas são sim os pulmões da natureza, ou mesmo do nosso planeta, porque elas são responsáveis pelo armazenamento de dióxido de carbono e pela liberação assim que é do oxigênio para a atmosfera. Mas tem um porém, vários autores têm discutido também sobre, ou mesmo, será que as florestas são realmente, assim posso dizer, os pulmões? Então, podemos dizer assim, que as florestas, com o acompanhamento dos oceanos, formam-se os pulmões da natureza. Quer dizer, há aqui uma interdependência. Não as florestas isoladamente fazem este papel, como dizia aqui, esta questão de gerar oxigênio, mas também alguns autores dizem que deve haver esta relação floresta e os oceanos. Sim, porque do ponto de vista de vários autores, 30% do oxigênio gerado, 30% do oxigênio gerado pela a floresta é muitas das vezes consumida pela ela mesma, porque também nós sabemos que as florestas respiram. E os 70% também são gerados nos oceanos. Então, ambas juntas, tanto as florestas e os oceanos, fazem a questão de ser os pulmões do nosso planeta. Dizer. Muito interessante. Abdallah, disse aqui que há estes dois grupos de pesquisadores, naturalmente todos com base. Agora, qual é o seu posicionamento? Será que as florestas por si só conseguem dar conta disto? Como é que vê? Eu diria que a floresta
garante que todo o ecossistema funcione, tanto o ecossistema marinho ou o oceânico, posso assim dizer. Sim. Então, de uma certa forma, porque se formos a ver, 30% do oxigênio que ela libera é suficiente para, assim posso dizer, para a respiração, não só a contribuição dos mesmos, ou posso assim dizer, do oceano, que a partir das bactérias, não bactérias, ou posso dizer os organismos, as cianobactérias que também fornecem esse oxigênio, fazem um elo de ligação, posso assim dizer, para a disponibilização do oxigênio. Então posso dizer que há uma codependência, não podemos separar uma da outra. Interessante. Começamos mesmo com um pontapé de saída muito interessante, que é esta questão das florestas nos darem oxigênio, mas acredito eu que há outros benefícios que nós podemos retirar das florestas. Entramos agora numa questão de quais é que podiam ser ou quais é que são outros benefícios que a floresta proporciona para o meio ambiente. São vários benefícios que a floresta beneficia ou que a floresta vai fornecer para o nosso planeta. Entre eles podem ser a regulação do regime hídrico, o fluxo de energia nos ecossistemas, a conservação de patrimônios genéticos naturais que garantem a biodiversidade de espécies, assim como os bens e produtos por ela fornecidos. Exato. Falando desta coisa de regulação, a questão hídrica, o que é que seria isto exatamente? Posso assim dizer que nós sabemos que as florestas por si têm a função de, posso assim dizer, criar condições favoráveis assim que é, para o ambiente, por meio de regulação, seja de vários processos, seja do clima, seja do solo, seja da água, entre outros fatores. Exato, então as florestas vão exercer este papel de regulador de tudo aquilo que acontece lá, todos estes elementos. Eu achei muito interessante. Agora, falou aqui sobre a questão de regular o clima. Como Sim. é que ao certo isto poderia, ou como é que isto acontece? Ok. As florestas, nós sabemos que elas são ricas de biodiversidades e recurso natural que desempenham um papel fundamental na natureza e para o equilíbrio do planeta. Além de abrigar uma grande variedade de espécies, animais e vegetais, as florestas são responsáveis por ajudar na conservação da água, na proteção do solo e na qualidade do ar. Então, a floresta vai regular o clima através da absorção do carbono atmosférico e da regulação da temperatura local e global. Interessante. Então eu aqui estou mais ou menos a fazer uma associação. Pode não ser da mais correta, a Abdala vai ajudar-me. Por isso que, de certa forma, nós vemos aquelas áreas que nós encontramos lá, vastas florestas, tendem a ter uma temperatura mais suportável, Exatamente, mais agradável. Mais agradável. Sim, porque ela, por si, consegue regular a temperatura e fazer com que ela esteja suave e disponível para todos. Interessante, ela regula a temperatura. Agora, nesta questão mesmo de temperatura, estamos aqui a falar sobre a questão do ar. E quanto à própria qualidade do ar, será que a floresta influencia ou simplesmente faz esta regulação a nível de temperaturas? Sim, é muito importante essa parte, também é uma questão importante, porque podemos ver que as florestas por si têm a capacidade de filtrar o ar, ou seja, têm a capacidade de filtrar os gases poluentes e assim poder libertar o oxigênio limpo para o nosso planeta. Já estamos aqui mesmo com muitas importâncias
daquilo que é das florestas para... Nós quando falamos, por exemplo, eu posso notar aqui que estamos a falar basicamente de nós mesmos, em maior parte das questões. Das questões, exato. Se for a ver a questão da regulação térmica, nós sofremos com isso. Exatamente. Estamos a falar da questão de recursos hídricos, nós precisamos disso. Estamos a falar da questão de filtrar poluentes, nós precisamos disso. E de facto isto é interessante. Agora, falando mesmo nesta questão da regulação desse do regime hídrico, quanto ao ciclo da água, em que medida a floresta vai prevenir enchentes, secas? Boa pergunta. Nós sabemos que a principal forma de abastecimento das nossas bacias hidrográficas é por meio da precipitação. Então, por parte, a precipitação que na maioria das vezes cá no nosso continente é expressa por chuvas, que por sua vez ela incide em áreas florestais e ficam retidas nas folhas, e as folhas por si mesmas vão fazer o processo de evaporação, ou seja, a chuva que vai ficar retida na copa ou no extrato superior da floresta vai permitir que elas sejam evaporadas. Por meio dessas, e a quantidade de água que vai chegar ao solo vai ser infiltrada lentamente para os lençóis freáticos. Isso quer dizer que, primeiro, para evitar as enchentes, as copas, o extrato superior já reduz a velocidade da chuva, o que faz com que as chuvas cheguem com menor velocidade ao solo, permitindo que haja o processo de infiltração. Então, há uma relação aí. O extrato superior que reduz a velocidade e faz com que haja infiltração, pois, na ausência disso, muitas das vezes ocorre o fator da escoamento superficial, que é o deslocamento do solo, muitas das vezes promovendo as enchentes. Então, por via disto, da infiltração, são abastecidos os lençóis freáticos, os rios, as lagoas, até o próprio mar. E podemos observar que, muitas das vezes, nas estações secas, podem ser observados que ainda há disponibilidade de água que é fornecida pelos lençóis freáticos, que a floresta é responsável por garantir que haja o processo da infiltração, porque ela em si coopera com a redução, ou se posso dizer, reduz a velocidade da água, de modo a permitir que haja a infiltração da água para abastecer os lençóis freáticos, e a esta água que fica abastecida nos lençóis, num futuro próximo, vem colmatar as secas, porque esta água que fica disponível durante esse período de seca, que é a água reservada nos lençóis freáticos, nas nossas bacias, entre diversas bacias hidrográficas. É excepcional, porque aqui nós acabamos de levantar um outro ponto com esta questão, por exemplo, do escoamento superficial. Eu acredito que sem as florestas podemos ver muitos dos casos de erosão, em que a água, quando passa, arrasta o solo e cria toda uma situação, enquanto que com a floresta a água é armazenada no subsolo, que depois pode dar origem a nascentes, por exemplo. Exatamente. Afinal, eu entendo um pouco, hein? Entendo. Exatamente. Sim. Então é muito importante nós cuidarmos das nossas florestas, mas como disse mesmo o Abdallah, as florestas abrigam biodiversidade. Biodiversidade, estamos a falar de variedade de vida. São por si só um lugar onde nós podemos lá ver a vida, a magia da natureza a acontecer. Agora, como é que benefícios teriam as florestas para a questão da preservação, manutenção desta mesma variedade de vida que caracteriza as mesmas? Boa pergunta. Muitas das vezes, eu posso assim dizer, primeiro, um dos benefícios
que a floresta dá para a biodiversidade ou para a preservação da vida selvagem é abrigo. Abrigo. Lugar para os nossos seres lá estarem. Porque podemos até observar que quase 80% das espécies terrestres encontram-se nas florestas. E uma outra observação. Podemos até dizer que um único metro quadrado de solo pode abrigar quase 1000 espécies de vertebrados em média. Então, é uma casa para a nossa fauna, a nossa microfauna, e permite com que eles tenham um local para estar, para passar, para obter alimento, para poder, como posso dizer, poder sobreviver durante toda a sua fase de vida. Então, é um abrigo para os nossos seres, é um abrigo. É assim posso dizer. Exatamente. As florestas são um abrigo para as diversas espécies. Eu estimei bastante esta questão que traz aqui de 1 metro quadrado de solo poder abrigar mais de 1000 espécies. Exatamente. O que quer dizer que se nós destruímos estamos a falar de 1 metro quadrado. Nós não estamos a falar de 1 hectare e sei lá quanto. Exatamente. Então, o que de certa forma quer dizer que se nós destruímos estes hectares, vários hectares, como está a ser reportado em diversas partes do mundo, Moçambique não é exceção, estamos a dizer que estamos a acabar com a casa de muitas espécies. Exato. O que muitas das vezes origina os problemas de fragmentação de florestas, devido ao assim posso dizer, do processo de urbanização, e cria aquele desabrigos para as espécies. Então, a floresta traz isso para consciencializar a população que deve plantar. Por isso, a floresta existe para abrigar os nossos seres vivos de diversas espécies, assim posso dizer. Exato, eu já estou aqui a perceber mais uma questão. Ultimamente há muitos casos em que várias espécies que não eram comuns estar em lugares habitados, Sim. as mesmas estão a aparecer em zonas habitadas. Há quem diz que não, aquelas espécies sempre estiveram ali, só que as pessoas é que estão a invadir. Exatamente. Ou as pessoas estão a destruir a casa deles e eles não têm para onde ir. E acaba havendo este contacto e vários conflitos e fauna bravia. Assim pode-se dizer. Né? Exatamente. Agora, eu gostei muito, Abdallah, quando no início do programa dizia que gosta da natureza, nasceu no campo. Então eu acredito que não há pessoa mais indicada para falar sobre isto do que o Abdallah. Lá mesmo no campo, como é que as comunidades locais dependem exatamente da floresta? Servem por seu sustento, subsistência? Como é que é ou era esta interação? Sim, primeiro dizer que as florestas, nós podemos dizer que em qualquer comunidade que formos, sempre existe uma floresta comunitária lá por perto, que a mesma floresta serve para sanar as dificuldades da sociedade, desde o fornecimento dos bens e serviços, como é o caso dos produtos florestais madeireiros, assim como os produtos florestais não madeireiros. Estamos aí a falar da alimentação, de medicamento, entre outros, da madeira e até próprio, posso assim dizer, a própria estrutura em si da floresta fornece abrigo para as comunidades, como é o caso do oxigênio, entre vários outros produtos que a população usa dessas florestas. Há mesmo aqui a questão das florestas comunitárias e eu posso também ver que há uma questão cultural também. Exatamente. Porque há aquilo que muitas das vezes fala-se, a questão das florestas sagradas, Exatamente. em que é lá onde diversas comunidades realizam os seus rituais. Esse também é um dos benefícios que a floresta fornece para as comunidades. Muitas das vezes nós temos a ideia que falar sobre a natureza é só para as plantas e para os animais.
temos aquela ideia de as florestas são só para as cobras, porque elas vivem ali nas árvores. Não. Só para os pássaros, porque fazem os seus ninhos. Mas estamos a perceber aqui, por exemplo, que tem muito mais a ver. Exatamente. Está diretamente ligado a nós. A nós. Não. Nós também somos um ser vivo. Eu Exato. acho que as pessoas, por evoluirmos tanto, esquecemos que nós também saímos daquela base. Exato. Que fizemos parte daquele grupo antes posso assim dizer, do desenvolvimento, da urbanização. Sempre floresta, sempre existiu a floresta. E os homens partem das florestas, eu posso assim dizer. Então é excepcional. Agora, vamos sair um bocadinho desta nossa visão, que nós agora estávamos lá no Abdala pequeno, lá no campo. Agora vamos aqui ao Abdala já crescido. Quais é que podem ser alguns produtos derivados das florestas que nós, no nosso cotidiano, usamos? Sim. Assim como eu dizia, as florestas podem fornecer diversos produtos, desde os produtos florestais madeireiros, como os produtos florestais não madeireiros. Nos produtos florestais madeireiros, já a palavra em si já diz que é madeira mesmo. Exato. É madeira entre diversos outros produtos que podem prover da madeira. E, para além disso, temos também os produtos florestais não madeireiros. Inclui lá os frutos, os medicamentos, posso assim dizer, alguns produtos que são usados para a construção das casas, fora de produtos ligados à madeira. Então, são muitos produtos que a floresta em si pode fornecer pode fornecer. É só nós também, eu acho que podíamos ver aquela questão do mel. Exatamente, porque faz parte também dos produtos florestais não madeireiros, que é o mel, que a nossa fauna produz para nós também. Exato. Então, já há uma interação aí, fauna e a floresta. Já há uma interação para a produção de mel. Muito. Uma pergunta muito importante é essa, que são os produtos que a floresta tem disponibilizado. Exato. Nós estamos aqui, querido amigo, querida amiga, estamos a falar sobre a importância das florestas e nós muitas das vezes acabamos achando que as florestas estão distantes, não têm muita importância assim, mas nós estamos aqui a ver que as mesmas é que nos fornecem alguns recursos, como é a questão da madeira. Estamos a falar também da questão de outros serviços, bens e serviços não madeireiros, como dizia aqui o Abdala. A questão, por exemplo, dos frutos, dos medicamentos, material de construção. É só nós lembrarmos do tempo da Covid. Exatamente. Toda a gente estava à procura, quer fazer bafo. Procura eucalipto. Procura aquela planta, procura aquela árvore. Exatamente. É isso. As florestas têm atribuído, têm muitos benefícios que têm fornecido para as comunidades. Eu acredito que nenhum ser hoje acorda e na sua casa não tem um produto que provém das florestas. Acho que a pessoa nem chega a acordar, porque onde ele dorme. Onde ele dorme. Exatamente. É já fruto tem da floresta, exatamente. Agora, nós vivemos uma época em que, segundo os cientistas, por causa da nossa rotina, nós de certa forma acabamos sendo influenciados e muito em questões de saúde mental, questões de bem-estar. E será que as florestas têm uma importância no que diz respeito à manutenção da nossa saúde, bem-estar? Primeiro, eu deixaria como um dos produtos que nós falamos, que é o medicamento. Sim, é um medicamento que as florestas já fornecem para o bem-estar. E não só isso, as florestas já purificam o nosso ar. Elas já fazem com que o ar seja, posso assim dizer, limpo. Então, esse é um dos fatores muito importantes para o nosso bem-estar. Eu acredito que ninguém estaria bem a viver num local poluído, num local com um ar muito degradado, assim posso dizer. Então, as florestas estão lá para
purificar o nosso ar. E esse ar automaticamente influencia no bem-estar das pessoas, no bem-estar da comunidade em geral. E os medicamentos, eu acredito que a maioria dos medicamentos é feita na base dos produtos florestais também. É um dos produtos importantes que faz com que a nossa população ainda esteja bem de saúde. Então, é uma base. sim. Como o Abdallah dizia, nós por estarmos evoluídos acabamos nos esquecendo, mas é uma base para tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Mas naturalmente que esta base, que é a floresta, encontra-se seriamente ameaçada. Quais é que são exatamente os principais desafios que o Abdallah vê quanto à manutenção das florestas em Moçambique? Primeiro é o desmatamento. O desmatamento tem influenciado, assim posso dizer, de forma negativa. Então, as comunidades devem ver essa versão de florestas desmatadas e envolver-se no processo da restauração das mesmas como uma forma de abater esse processo, posso assim dizer. E, para além disso, nós sabemos que as florestas em si já nos dão o bem-estar e nós queremos que as mesmas cheguem nas gerações vindouras, assim posso dizer. E é muito importante ver esse fato, ver essas dificuldades que as florestas têm passado e ver ao mundo que estamos a ir e como é que as florestas serão importantes para o nosso futuro, posso assim dizer. Agora, será que nós estamos a encontrar aqui alguns desafios, mas existem alguns esforços que estão a ser levados a cabo assim que é, para contorná-los? Sim, sim. Como é o caso dos vários projetos que estão a decorrer. Vou citar aqui um projeto muito famoso que é o projeto de Rede Mais, que está a ocorrer quase em todo o país, principalmente na província da Zambésia, que tem sofrido muito com esse processo de desmatamento. E o projeto está lá nas comunidades a nível nacional para colmatar ou para retirar esse processo. Até que o mesmo projeto visa reduzir o desmatamento até 40%, restaurando 1 milhão de hectares até 2030. Então é um ponto muito importante, muito importante. Falando mesmo da questão do Red Mais, lembro-me uma vez de ter visto em alguns órgãos de comunicação que o governo ou Moçambique arrecadou fundos, ou seja, por causa desta questão de proteção das florestas, é possível obter valores. Exatamente. Como é que isto acontece? Porque nós temos a ideia de temos que cortar para vender madeira, ganhar dinheiro, mas afinal de contas, mesmo sem cortar e vender, é possível ganhar dinheiro. Muito, muito. Nós temos cá esse programa que é o projeto Rede Mais, que vem para não tirar para vender, mas plantar para ganhar, por via dos créditos de carbono, posso assim dizer, por via de pagamento do sequestro de carbono. Nós sabemos que o nosso país é um dos países que mais carbono sequestra, mais posso dizer, mais o ar limpo ele emite. Então, devido às emissões, nosso país está abaixo dos países emissores. Então, por via disso, Moçambique ganhou sim um bom valor por preservação das florestas e garantindo o bem-estar da comunidade. A partir desse valor, as florestas são conservadas e elas, sendo conservadas, geram os créditos de carbono que são recompensados monetariamente, posso assim dizer. O Abdallah dizia que esta questão de sequestro de carbono, nós quando vimos falar de sequestro ficámos todos assustados. Agora, sequestro de carbono, o que é que seria isso? Como é que seria? É algo bom mesmo? É algo muito bom. Nós sabemos que devido à demanda das emissões dos gases com efeito estufa que encontram-se a degradar quase a nossa camada de ozono, então as florestas estão lá para sequestrar esses gases e garantir que eles sejam reduzidos e desta forma, posso assim dizer, garantindo que
que o ecossistema esteja limpo. Então, por essa via de sequestro desses gases que são emitidos por indústrias, muitas das vezes processadoras de químicos, por poluições, em queimação em processo de queima de lixo, que gera muito dióxido de carbono. E as florestas estão lá para sequestrar esses gases. Então, por essa via, a floresta, quando é mantida, ela já tem um ganho por sequestrar esses gases. Exato. Então, o que nós faríamos, ou como é que funciona, basicamente é algumas indústrias emitem e nós, por causa das florestas, removemos. Exatamente. E devido a este trabalho de remoção, há uma cota que é paga. Sim. Para que, de certa forma, nós reduzamos esses gases. Então, quanto mais plantamos, mais sequestramos. Automaticamente, mais ganhamos. Então, as emissoras vão pagar por nós plantarmos, não por cortarmos. Então, é esse fio de pensamento. Exato. Abdala, agora ocorreu-me uma pergunta. Eu sempre tive esta pergunta. Acho que hoje é o momento ideal de retirar esta pergunta. Costumam haver várias iniciativas que dizem corta uma planta, não sei, 2, 3, por aí vai. E eu me pergunto, será que isto compensa? Porque nós temos uma área com várias árvores. Nós abatermos aquelas árvores e plantarmos outras, será que isto vai compensar a falta ou daquelas que anteriormente estavam lá? Sim. Este processo corta e restitui 2. Já estamos a ganhar para o futuro. Porque se formos a ver uma floresta madura e uma floresta jovem, a floresta jovem sequestra mais. Então é nesse fio de pensamento. Se você corta e planta, não quer dizer que está só regredar, posso assim dizer, degradar a floresta e sem fins lucrativos futuros ou sem benefícios. Se você planta, está a promover a população jovem na floresta. Então aquela população jovem tem a capacidade de sequestrar mais o dióxido de carbono que as florestas já maduras, no estado de clímax. Então, há essa relação. Por isso que é muito importante plantar as espécies mais jovens, é muito importante plantar após a remoção para garantir que haja essa sucessão. As mais velhas vão saindo e vão entrando as mais jovens para garantirem que o ecossistema continue a fazer esse processo de sequestro. É excepcional. Nós estamos a fazer uma espécie de renovação. Exatamente. Renovação. Temos ali já as mais velhas, já antigas, e nós removemos, de certa forma, fazemos uma restituição com umas já mais novas. Eu diria que é mesmo o processo de jovens, de velhos. Nós sabemos que nós mais novos temos mais força que os mais velhos. Então é o mesmo processo. As plantas mais novas vão sequestrar mais que as mais velhas. Porque é aquele processo. As que estão mais no estado avançado podem ser cortadas. Mas no processo de retirar elas, devem ser restituídas para que esta geração que verá, essa população jovem, possa sequestrar mais. Agora, será que é possível nós explorarmos a madeira sem comprometer em nada, no sentido de nós exploramos e está tudo bem? Sim, desde que siga os princípios da sustentabilidade. Nós dizemos que uma floresta sustentável é aquela que não afeta os 3 pilares da sustentabilidade. Deve ser uma floresta economicamente viável, ambientalmente adequada e socialmente adequada também. Então, se a floresta está lá com um bom plano de manejo, pode ser sim retirada a madeira e a floresta continuará num bom estado desde o momento que seja feita com base num bom plano de manejo. O que seria isso de plano de manejo? Ok. O plano de manejo já seria um documento que garante
a maneira como a madeira devem ser, a maneira de como a madeira deve ser extraída. Ou seja, no plano de manejo contém técnicas que garantem a sustentabilidade das florestas, sem colocar em colapso os pilares da sustentabilidade. Querido ouvinte, são neste exato momento 16 horas e 40 minutos. Estamos aqui em conversa com Abdallah Tomé, ele que é estudante de Engenharia Florestal. Estamos aqui a falar sobre a importância das florestas. Fique sintonizado, aqui a nossa 97.4 FM, onde nós naturalmente passamos muito conhecimento, entretenimento, uma grelha de programação excepcional. Abdallah, aqui para o nosso amigo que acaba de sintonizar, vamos lá passar para ele ou lhe manter informado sobre os benefícios, assim de uma forma sintética. Quais é que seriam os benefícios da floresta? Ok, eu diria que, para simplificar, as florestas já fornecem vários serviços para a população em si em geral. E vários autores dividem esses serviços, esses benefícios em quatro serviços. Entre eles são os serviços de apoio, que são os serviços que elas já realizam para ajudar de uma outra forma. Tem lá os serviços de regulação, tem lá os serviços de abastecimento. No serviço de regulação foi aquilo que nós abordamos cá, que é o caso de sequestro de carbono, a ciclagem de nutrientes e a purificação da água, do ar, que regulam o funcionamento do ecossistema. E também temos aí os serviços de abastecimento, que são os alimentos, que é o combustível lenhoso, que é as fibras, a água também, que são obtidas diretamente das florestas. E não só, também tem os serviços culturais, que foi o que Manuel também carrepisou, que são os benefícios que são os benefícios imateriais que as pessoas vão tirar das florestas, como é o caso de enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, recreação e beleza cênica, entre eles. É excepcional. Indo mesmo nesta questão da recreação, eu associaria muito a questão do ecoturismo. Estamos a entrar numa vertente econômica. Sim. E como é que exatamente se pode ganhar economicamente com as florestas? Ok, nós sabemos que esses serviços ecoturísticos consistem em o uso o turismo florestal ecológico, de uma forma que não danifica as florestas, de uma forma que não, posso assim dizer, não vai contra os princípios da sustentabilidade. Então, o turismo ecológico está lá para fornecer, assim posso dizer, fornecer aos turistas um turismo que não, de uma certa forma, não vai impactar com as florestas. Por isso que muitas das vezes não são recomendados o uso de máquinas pesadas durante esse tipo de turismo ecológico, porque elas podem ir contra os pilares da sustentabilidade, pois o turismo ecológico está lá para garantir que haja que os pilares sejam mantidos, os pilares da sustentabilidade. O turismo tem que garantir que seja socialmente adequado, garantir a promoção do quê? Garantir a promoção posso assim dizer, dos negócios das localidades. Está lá para garantir que as florestas sejam mantidas intactas, que a beleza esteja mantida, e está lá para também garantir os fins lucrativos que vêm através do quê? Dos negócios locais que as comunidades vão fazer para os turistas que vão lá ver. Podem ser feitas através de esculturas, tem lá produtores de esculturas, em venda de materiais artesanais provenientes das florestas, mas de uma forma sustentável, sem que haja necessariamente a degradação delas. Agora,
nós dissemos que há muitos desafios que nós podemos vivenciar em Moçambique no que diz respeito à questão das florestas. E quais é que podiam ser as estratégias ou que soluções podiam ser usadas, aplicadas, de modo a garantir a manutenção ou o bem-estar das nossas florestas? Primeiro, eu diria que deve-se garantir que as florestas sejam rejuvenescidas. Devem garantir que haja o processo de reflorestamento. Então, essa intervenção vai garantir que as florestas ainda continuem preservadas. Vai permitir que as florestas continuem para as gerações vindouras. Esse é um dos pontos muito importantes, um dos desafios muito importantes que deve ser considerado no processo de, posso assim dizer, de salvaguardar as nossas florestas. Então, para além disso, as florestas devem assim ser, posso assim dizer, elas devem ser exploradas de formas adequadas, ou seja, sem que necessariamente afeta o pilar da sustentabilidade. Eu acho isso muito importante. E é de facto muito importante. Há aqui também uma questão que surge. Por vezes as pessoas... nós temos várias iniciativas, por exemplo, dizia a questão do Red Mais. Há pessoas que ainda continuam com aquela ideia de é natureza. Se eu cortar estas árvores, depois vai crescer. Isso é natural. Então, como é que nós podemos fazer esta quebra destes paradigmas, esta mudança destas perspectivas? Eu diria que principalmente as comunidades locais que não são dotadas de conhecimentos científicos ou do que as florestas, que na ausência das florestas eles podem passar ou podem vivenciar. É muito bom que haja consciencialização para as comunidades, para colmatar esse tipo de pensamento que as florestas estão lá para sempre. Então, por via da consciencialização das comunidades, educação das crianças, vai permitir que haja uma difusão de informação sobre este assunto. Então, a comunidade tem que saber que se corta, tem que plantar. É muito importante, porque a comunidade está lá sem escola e sem nada. Ele já tem aquele pensamento que se eu corto, a vida continua. Mas não. Se nós removermos uma árvore, é menos sequestro de carbono. Automaticamente é menos disponibilização do oxigênio. Automaticamente é menos um ar limpo. Então, é muito importante que a população seja consciencializada sobre as importâncias das florestas nesse ponto de vista. É muito interessante que nós devamos explicar exatamente que implicações isso tem. Eu lembro-me que fiquei assustado há uns 6 meses, se a memória não me atraiçoa, quando eu vi uma reportagem que dizia que a produção da timbila, um instrumento musical que é muito, mas muito é a nossa identidade, a produção está ameaçada. Isto porque a madeira que produz a timbila lá nas florestas em Inhambane foi explorada sem nenhuma regra. É muito importante saber disso, porque nós sabemos que normalmente as madeiras são organizadas, ou a exploração das madeiras são organizadas de forma em classes. Então, nós, só por sabermos que o instrumento timbila vem a partir de madeira de primeira classe, que é uma madeira muito importante e que já está em extinção quase em Moçambique, e se a memória não me falha, ela está sendo colocada na lista vermelha, se posso dizer, para a conservação é isso, né? Se não estou a confundir, de modo que haja conservação mais dela, porque para além de ela ser explorada para os fins de arte, ela também é explorada para fins posso dizer assim, nas indústrias de construções. E não pode ser feito isso, porque aquela madeira já está em via de extinção. E eu acredito que a licença que
posso dizer que é uma exploração ilegal que tem acontecido atualmente sobre essas espécies de primeira classe que são muito importantes. Então, e normalmente por isso que elas estão mais a ser colocadas mais acima na primeira classe, de modo que haja menos exploração. E por isso que o nosso querido instrumento timbila, se nós continuarmos a fazer o mau uso das florestas, a usar a madeira para os fins não adequados, podemos ficar sem um maravilhoso instrumento. E isso é sobre nossa identidade. Exatamente. Acho que temos que ter este foco nesta questão de perceber que meio ambiente não é só sobre plantinhas e animais, como nós aqui falávamos. Exatamente. Há muitas outras coisas, muitos benefícios que advêm. Essa questão da timbila. Temos uma outra coisa que é muito interessante nos casamentos. Não sei se é a nível nacional, mas pelo menos aqui em Maputo, o que eu tenho visto é que não pode faltar aquela mala de madeira. Exatamente. Não pode faltar. Tem que haver aquela mala de madeira. Então, são questões estas que é muito interessante nós percebermos. Abdala, está a ser uma conversa muito interessante. Infelizmente, estamos mesmo já com o tempo a fugir. Exato, estamos mesmo já com o tempo a fugir. Eu costumo dizer que o tempo é como uma caixa em que estou lá eu e o convidado. Exatamente. A cada momento a caixa vai ficando mais apertada e já estamos naquele momento em que por pouco as nossas costelas vão partir-se, vamos assim dizer. Então eu gostava neste momento que o Abdala deixasse aqui ficar as últimas considerações. Eu gosto muito que abra o teu coração, Abdala, aquilo que eventualmente não tenha deixado de ficar e que queira que o nosso querido ouvinte carregue deste programa. Caros telespectadores, eu assim digo, vamos plantar, porque isso vai garantir que a geração vindoura tenha os recursos disponíveis, tenha a conservação dos animais, tenha o nosso oxigênio limpo, tenha, assim posso dizer, os serviços ecossistêmicos disponíveis para a geração, porque eu acredito que ninguém daqui a uns 50 anos quer ter um neto que está na terra sem saber que em um momento existiu madeira, em que em um momento as florestas já forneceram os materiais. Então, plantem e conservem o ambiente e deixem que ele fornecerá para vós fornecerá posso assim dizer, um ambiente agradável e saudável para todos. Excepcional. Querido amigo, querida amiga, assim foi o nosso Planeta B de hoje, 9 de maio de 2024. Lembrando que é a nossa 28ª edição e estivemos com Abdala Tomé a falar sobre a importância das florestas. O Abdala tudo disse: vamos plantar, plantar e plantar. Muito obrigado, de Manuel Maló para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até próxima quinta-feira.